Durante o ministério de Jesus, algo extraordinário acontecia a cada passo que ele dava. A fama de seus ensinamentos se espalhava rapidamente, não apenas pela beleza de suas palavras, mas também pela autoridade e compaixão que emanava. Jesus não apenas falava, ele vivia as palavras que pregava, curando e ajudando aqueles que estavam ao seu redor. Cada palavra, cada ação de Jesus, revelava o seu amor incomparável pelo próximo, e isso fazia com que multidões o seguissem onde quer que ele fosse. Homens, mulheres, crianças, todos queriam estar perto de Jesus, ouvir a sua voz, ver os milagres que transformavam vidas e o ensinamento que curava não só o corpo, mas também a alma. Essa ânsia era tamanha que, por vezes, se tornava impossível para ele se mover ou mesmo falar, de tão grande que era a multidão ao seu redor. Para contornar essas situações, Jesus buscava lugares onde pudesse ensinar de forma que todos pudessem ouvir, sem deixar de atender ao coração de cada um. Quando estava próximo ao mar da Galileia, costumava utilizar a praia como cenário para seus ensinamentos. A areia, o céu aberto e o som das águas tornavam-se um palco perfeito para as lições divinas que ele compartilhava. Seus discípulos, sempre atentos, garantiam que um pequeno barco estivesse disponível para que ele pudesse subir a bordo e afastar-se alguns metros da praia, criando uma espécie de púlpito natural, de onde sua voz alcançava a todos. Imaginem a cena: Jesus no barco, sentado, com um olhar calmo e ao mesmo tempo penetrante, e à sua frente uma multidão em silêncio, ansiosa para ouvir as palavras de conforto e esperança que ele sempre tinha a oferecer. Esse momento trazia um pouco de paz ao coração daqueles que se encontravam perdidos ou sobrecarregados, pois sabiam que estavam diante de alguém que entendia profundamente suas dores. E foi em um desses dias, enquanto ensinava na praia, que Jesus começou a usar parábolas, histórias simples, porém cheias de significado, para ilustrar as verdades profundas do seu reino. Ele sabia que as parábolas eram um meio eficaz para tocar o coração das pessoas e ao mesmo tempo desafiar suas mentes. Mas o que são parábolas? Por que Jesus usava essa forma de ensino? As parábolas são mais que simples histórias. Elas são comparações entre a vida diária e as realidades espirituais, algo que as pessoas podiam entender e ao mesmo tempo refletir profundamente. Imagine alguém ouvindo Jesus falar sobre um semeador que lança sementes ao solo. Para muitos, é uma história comum, mas para aqueles que desejam entender além das palavras, é uma lição sobre o coração humano e sobre a maneira como recebemos e cultivamos a fé. Em Mateus 13:10, os discípulos, curiosos, perguntaram ao Salvador: "Por que falas em parábolas?" E ele respondeu de forma tão profunda e direta que até hoje nos faz pensar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque muitos, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Jesus usava as parábolas para que apenas aqueles que realmente estivessem abertos e dispostos pudessem compreender a profundidade de suas palavras. Ele sabia que muitos corações estavam endurecidos e que apenas aqueles com coração sincero conseguiriam enxergar a verdade ali contida. Assim, as parábolas eram uma maneira de Jesus alcançar aqueles que verdadeiramente buscavam a verdade, enquanto deixavam os distraídos a refletir por mais tempo. Jesus, conhecendo as limitações e as distrações da vida, sabia que muitos ouviam sem realmente entender. E sua resposta aos discípulos nos lembra que a fé e o entendimento espiritual vêm de um coração aberto e de uma mente disposta a ver além das aparências. É uma jornada que começa em cada um de nós. Deus vê o quadro completo, enquanto nós muitas vezes estamos limitados ao aqui e agora. Ele sabe de cada detalhe, entende nossos anseios e aflições, e ninguém jamais nos amará ou compreenderá mais do que Ele. Sabendo disso, podemos abrir nosso coração com confiança, sabendo que Ele está ao nosso lado, enviando o Espírito Santo para nos guiar, nos consolar e nos ensinar, pouco a pouco, cada lição que precisamos aprender. Assim como Jesus se comunicava com o povo através das parábolas, Ele também nos convida a experimentar a companhia do Espírito Santo, um guia constante em nossas vidas. Ao exercermos nossa fé e buscarmos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, abrimos espaço para que o Espírito Santo permaneça conosco, iluminando nossos pensamentos e nos confortando em momentos de dificuldade. Como o presidente Nelson mencionou certa vez, chegaria o momento em que seria impossível sobreviver espiritualmente sem a orientação constante do Espírito Santo. Essa companhia é um presente que nos fortalece e nos inspira a cada dia, dando-nos coragem para enfrentar os desafios e a paz para lidar com as incertezas da vida. Em cada momento de fé, reflexão e mudança de comportamento, experimentamos uma transformação. Essas são experiências únicas,
que nos conectam ao poder de Cristo de forma profunda. Quando colocamos à prova as palavras do Salvador, quando seguimos seus ensinamentos e buscamos entender o significado das suas parábolas, vemos mudanças reais em nossas vidas. Cada parábola carregava uma lição que nos leva a refletir sobre nossa vida, nossos valores e nosso relacionamento com Deus. Ao ouvir sobre o bom samaritano, não ouvimos apenas sobre bondade e ajuda ao próximo. Somos desafiados a enxergar a todos como irmãos, a quebrar preconceitos e agir com compaixão, mesmo por aqueles que parecem diferentes de nós. Jesus usava essas histórias para confrontar as normas e convidar todos a uma vida de amor e serviço, que transcendesse os limites da religião e da cultura. As parábolas, como as do semeador, do bom samaritano ou do filho pródigo, também funcionavam como um espelho da alma, levando-nos a questionar: estamos vivendo como Jesus ensinou? Estamos prontos para amar e perdoar, assim como o pai acolheu o filho pródigo em seus braços? Essas histórias nos convidam a olhar para dentro de nós, identificando nossas falhas e nos inspirando a sermos melhores, mais compassivos e mais amorosos. Jesus sempre incentivou seus discípulos a buscar a companhia do Espírito Santo, que ilumina nossa mente e nos ajuda a compreender as verdades de Deus. As parábolas, muitas vezes, revelam significados novos cada vez que são lidas, pois o Espírito nos guia e mostra camadas mais profundas dessas lições eternas. Nos momentos de dúvida e dificuldade, o Espírito Santo age como um conselheiro e um amigo fiel, nos lembrando do amor de Deus e nos ajudando a enxergar os desafios sob uma nova perspectiva. O tempo passou, mas o convite de Jesus permanece o mesmo. As parábolas que ele contou são um lembrete vivo de que, para cada desafio, existe uma sabedoria divina disponível para nós. Elas nos chamam a confiar no cuidado de Deus, a ouvir sua voz e abrir o coração ao que realmente importa. Ao seguirmos os ensinamentos de Cristo e permitirmos que o Espírito Santo guie nossa jornada, encontramos forças para vencer nossas batalhas, superar nossas dores e experimentar uma transformação que começa em nosso interior. Assim, cada parábola é um pedaço do céu aqui na terra, um vislumbre do amor e da graça de Deus por todos nós. Que possamos ouvir e aprender com essas histórias, permitindo que elas transformem nosso coração e nos façam luz para os outros. Essa é a essência do reino de Deus, uma vida de paz, compaixão e esperança que brilha além das palavras e inspira todos a uma fé viva. Se você chegou até o final deste vídeo, comente aqui embaixo: eu amo Cristo. Já deixe o seu like no vídeo. Aproveite para se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima!